né? Eu sou o pastor Jonas há algumas semanas, né? Então tem Amém. pouco tempo que o Senhor tem reconhecido esse ministério na minha vida. Glória a Deus. Sou, acima de tudo, assim, filho de Deus, casado com a Regiane, é a mulher que me fez chegar aqui, neste local, para apresentar a palavra do Senhor, pai da Giovana e do Daniel, filhos, assim, que têm dado muito orgulho por estar buscando a Deus, né? Cada um numa intensidade, de uma maneira linda. E essa é a família que Deus tem me dado, né? E que tem juntos estado comigo nessas lutas, na vida, na busca de conhecer mais o Senhor. Amém? Então, eu queria honrar eles. E Deus colocou no meu coração para sempre falar deles, porque Deus começou esse trabalho na minha vida, esse aperfeiçoamento na minha vida, é, desde o início, quando Ele me chamou e eu entreguei minha vida a Ele, e muito mais depois que eu entrei numa aliança de casamento. Então, o casamento não é algo que te beneficia, mas é uma ferramenta de Deus que trabalha a sua vida, amém? O benefício maior do casamento está naqueles que vão aproveitar do casamento, os filhos e as pessoas em voltas, né? Os filhos de Deus que também vão aproveitar. E é uma bênção estar casado, é uma bênção ser formado pelo Senhor e poder trazer ele nesse local. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que está em Apocalipse, capítulo 1, e Deus fala muito através desse texto comigo e eu vou compartilhar com os irmãos. Tá no versículo 5 diz assim: E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e o soberano do rei da terra, dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? E esta palavra fala muito comigo porque aqui João ele está falando da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nos resgatou e não só isso, que permanece sendo o nosso Senhor, sendo este que nos leva de volta ao nosso propósito, amém? Nosso propósito de vida. Deus, ele nos ama e ele criou todas as coisas, mas ele se importa com cada um de nós. E ele mostra isso através do seu filho Jesus Cristo, o qual é a pessoa dele mesmo, é a pessoa do nosso Criador, se revelando a nós. E é incrível como Deus nos chama para voltarmos a ser o original de Deus, voltarmos a estar andando com Ele. Então, quero encorajar esta manhã, cada um assim dos chamados aí. Eu não sei como está a sua caminhada com Deus, eu não sei o quanto você tem buscado, né? E qual foi o dia que Deus te chamou. Mas bem é verdade se você está aqui nesta manhã, porque o Espírito Santo de Deus te acordou, te trouxe para falar o quanto você é amado, o quanto você é querido por Ele e quanto Ele quer te conduzir a ser uma referência dele aqui na Terra. Ele nos chamou não só para simplesmente levar uma vida comum onde, sabe, as pessoas elas vivem, as pessoas que vivem sem Deus, elas durante a semana, de segunda a sexta-feira, né? Elas se matam para trabalhar e no final de semana, aquelas que não têm Deus vivem um tédio. Imagina que triste é uma vida assim. Eu vivi essa vida antes de me entregar totalmente ao Senhor, mas agora a gente sabe que é novidade. Nós não vemos o mundo como as pessoas veem. Nós vamos trabalhar porque Deus nos colocou ali para um propósito maior. Não foi só pelo financeiro. O financeiro é algo que Deus sempre nos supre, sempre cuidou da gente. É verdade que Ele colocou pai e mãe para cuidar de você. Não sei se os seus pais fizeram um bom trabalho, mas a verdade é que você chegou aqui. Deus usou eles, usou várias pessoas, porque Ele tem cuidado de cada um, amém? E então, é, sabe, irmãos, ele te chamou para não ser um simples filho, mas ser uma referência, ser um sacerdote, ser reino, amém? E ele sempre quis que isso começasse dentro da sua casa, sabe? É um grupo onde começou por esse desejo
de alcançar os filhos, um desejo de interceder por eles, de colocar eles diante do Senhor. E isso eu acredito que atraiu o coração de Deus, porque se alinhou com tudo que Deus sempre quis, que foi dentro de casa começasse a manifestação da presença dele. Sabe, eu acredito que o Senhor está restaurando a figura dos pais, aqueles que representam Deus desde o início. Amém? E aqui, eu não sei se vocês ainda são pais, mas um dia se tornarão pais de filhos físicos ou de filhos que Deus colocarão diante de vocês para você representar eles. Amém? E assim a fonte é o Senhor, mas ele sempre amou fazer conosco, sabe, através de nós. Por isso ele nos chama para ser reino e sacerdote. E nós começamos esse trabalho em casa. Amém? Nós começamos esse trabalho onde ele nos coloca e nos conecta com as pessoas. Um texto interessante sobre isso está no livro de Êxodo, né? Não, de Deuteronômio 6:7, que Deus começa a dar uma palavra para Abraão, o pai da fé, né? E fala para ele: olha, ensina os teus filhos ao se levantar, ao se deitar. Deixa eu ver o texto, está em Deuteronômio 6:7. Deixa eu falar direitinho para vocês. Deuteronômio 6:7. E ali Deus tinha acabado de dar ao povo, né? Tinha acabado de dar uma situação para o povo. Obediência, 6:7. Ok. Então, Deus tinha acabado de ensinar ao povo todas as leis para eles se prepararem para ser um país, mas não um país comum, sabe? Eles seriam uma nação que representasse, que pudesse ser uma testemunha de Deus na terra. Até hoje, Israel, Deus não quebra, sabe, a aliança dele. O povo quebra, nós muitas vezes quebramos, erramos, mas Deus não erra, ele permanece. Por isso que Israel está aí até hoje, irmãos. Porque para quem olhar para Israel, saber que Deus ama a terra, trouxe Jesus Cristo. Aquele povo ainda é um testemunho que Deus contou com o povo para trazer o filho dele, para ser uma referência para o mundo inteiro, para fazer esse caminho de volta a ele. Por isso que Israel fisicamente ainda está por aí, porque Deus ele é fiel, mesmo quando não somos, amém? E a este povo Deus deu uma palavra para que alcançasse nós, e alcançou, não é? Mas ele nos chama para sempre voltarmos para o lugar onde ele quer, que é o lugar onde somos referências dele, amém? Então ele nos dá essa palavra para ensinarmos os nossos filhos, mas não é ensinar somente com palavras, mas ensinar com a maneira de viver. E ele diz assim, Deuteronômio 6:7, ensine-as, vou colocar 6:6, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar e quando levantar. Amém? Irmãos, essa é a orientação que Deus tem para como nós devemos proceder ao viver com Ele, ao ensinar a palavra dele, sabe? Tem a ver de ser persistente, sabe? Ser persistente até o final. Olha, quantos testemunhos eu já vi de pessoas que oraram pelos seus filhos, pelos seus netos, e não viram seus netos converter. Mas assim que essas pessoas foram promovidas, né, deixaram a terra. Cara, Deus foi fiel e alcançou estes que foram persistidos pelos filhos, pelos pais, pelos avós, sabe, por aqueles que persistiram. Deus agiu, quebrantou o coração e essas pessoas se tornaram grandes homens, mulheres de Deus e fizeram um impacto. Amém? Então é persistir naquilo que Deus te chamou, para amar aqueles que Deus te deu. Você crendo mais do que eles, você vendo coisas que ele ainda não se tornaram, não se manifestaram, mas que é a promessa deles viverem. Amém? Então esse encorajamento é para todos os pais e para os filhos, sabe? Presta atenção, quem Deus tem colocado como referência, quem Deus tem insistido para que você permaneça, sabe? Dê ouvidos à voz do Senhor. E é isso eu falo para todos, porque todos nós somos filhos. E Deus continua insistindo conosco para andarmos com Ele, sabe? Persistir com Ele, ser este rei e sacerdote.
Sabe, irmãos, nós não vamos reinar com Cristo. Nós já estamos reinando com Cristo. Amém? Ele nos chamou para esse reino que se manifesta hoje. Sabe, o reino de Deus não é como o reino dos homens, onde as pessoas são honradas e servidas. Não, nós reinamos como ele reina. E ele reina servindo. É assim que Jesus reina, irmãos. Ele é o nosso exemplo. Jesus, ele reina servindo. Não é verdade? Lembra quando ele estava com os discípulos a ponto de entregar a vida dele no último, um dos últimos serviços assim pessoal com eles, né? No últimos ensinamento, claro, ali no, diante ali da mesa, Jesus pega uma toalha, coloca no ombro, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que fez, formou toda a terra. Ele pega a toalha, coloca no ombro, se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, olha como Jesus reina. Ali ele estava potencializando cada discípulo dele servindo, sabe? Então, quando eu vejo um homem de Deus, é nítido o quanto ele tem capacidade de dobrar o coração e servir, sabe, da maneira mais humilde possível. Esses eu identifico que é grande em Deus, aqueles que servem mais. Sabe, quantas pessoas servem muito, estão reinando com Deus, e nós não percebemos, mas eles estão reinando. Quando você serve, Deus te dá autoridade sobre quem você está servindo. Então, você que está indo para o seu trabalho, sabe que você está chegando lá para servir. Se você serve muito bem lá, significa que você está tendo mais autoridade ainda, porque você está servindo com o Senhor. Amém? Se você vai lá e trabalha como se fosse para Deus. Eu, por exemplo, daqui a pouco eu estou indo fazer uma pintura num prédio. Irmãos, as pessoas que passarem e ver aquela pintura vão sentir algo diferente, porque eu vou estar pintando, louvando a Deus, atraindo o céu para aquele lugar, sabe? Vou estar declarando ali sobre cada porta que eu passar, de pessoas que vivem lá, a presença de Deus chegar lá. Meus irmãos, a oração, ela tem muito efeito. Você primeiro atrai a presença de Deus e depois as coisas são manifestas. Amém? Este momento de oração que nós temos sabe, é um momento de abrir os céus, é das coisas acontecerem, é das batalhas serem, sabe, travadas e as portas do inferno não vão prevalecer. Entende? Porque as portas do inferno, irmãos, elas são derrubadas. Não quer, sabe? Eu já vi muitas pessoas falando assim, irmão, misericórdia, esse ataque sobre nós. Aí ela cita, mas nada vai acontecer porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, aí esse versículo fala de um ataque que nós fazemos, amém? Não é um ataque que nós sofremos, é um ataque que nós fazemos ao inferno. E é quando nós servimos ao Senhor, servindo as pessoas, amém? Quando nós entregamos da nossa vida. E aí, como eu quero voltar, sabe? No lugar onde Deus está nos restaurando como pais. Amém? Como pais. No sentido de começar o nosso reino na nossa casa. Amém? Então, cada casa representada aqui, sabe que o Senhor te chamou para você manifestar o reino dele na sua casa. Olha, o povo de Deus, quando foi liberto do Egito, e isso sabe, Deus deixou escrito, para que seja, sabe, atual nas nossas vidas, porque ele também nos libertou, ele nos tirou de uma escravidão do Egito, amém? E está nos tirando também de uma escravidão da Babilônia, esses dois sistemas que ainda operam tão forte neste mundo, sabe? Uma que te escraviza falando que você tem que trabalhar igual um maluco para pagar suas contas, e aí eles são até bonzinhos que te dão umas férias, não é verdade? Se você trabalhar muito e for fiel a eles, esse sistema, eles te dão umas férias aí de 30 dias para você, né, ficar à toa. Mas, irmãos, não é assim no reino de Deus. Você não é escravo de um sistema. Você não tem que trabalhar igual um doido para se manter. Não, você tem que depender do Senhor. Ele vai abrir a porta de trabalho para você manifestar o reino dele. E aí ele vai usar um canal de Deus para te dar recursos. Mas e se não for através de um trabalho, vai ser através de uma outra situação. Mas ele vai cuidar de você. Não é sobre, sabe, a sua primeira busca não é, entende, sobre trabalho. Sua primeira busca é sobre o reino dele e a justiça dele. E as outras coisas ele vai acrescentando para o reino dele, para o seu sacerdócio. Amém? Então a gente tem que mudar essa maneira de como nós vemos esse sistema, porque a gente não se encaixa nele. Nós estamos nele para fazer uma diferença, para sermos sal no meio desse sistema, para sermos luz onde nós estamos. Amém?
E aí eu falei desse sistema da Babilônia, do Egito, que nos escraviza para trabalhar, para sobreviver. Então a gente está livre desse sistema em nome de Jesus. Se Deus falar para você sair do melhor trabalho que tem, te paga muito, sai feliz, porque você serve ao seu provedor e não à provisão. Amém? Eu experimentei isso com o Senhor e vou te falar, às vezes é difícil. Você está certinho no trabalho, lá pagando bonitinho, mas Deus fala, vem depender do seu provedor e não da provisão. Irmãos, esse passo de fé me fez ver a mais provisão de Deus ainda. Amém? Para a glória e honra dele. Mas se eu não visse mais provisão ainda, Deus mesmo assim cuidaria de mim, porque nós estamos nas mãos dele. Amém? Então é para ele. Nós não estamos presos no sistema de escravidão do Egito desse mundo e nem da Babilônia, que quer nos escravizar a nossa mente, fazendo a gente gostar das coisas dessa terra, a amar os prazeres dessa terra, as distração dessa terra, sabe? Olha, é muito interessante, sabe? É você ter um lazer, né? Você assistir ali um jogo de futebol, no meu caso, praticar um esporte, sabe? Fazer ali algo que sabe, que tem a sua medida de bênção, mas isto não é a sua vida. Você não vive para lazer, você não vive para entretenimento, você não vive, sabe, para assistir a série do mês, a série da semana. Você vive para se deleitar no Senhor. O seu deleite, a gente tem que buscar a Deus. Senhor, me ajuda, o Senhor ser o meu deleite. Ler a tua palavra, te conhecer, conhecer a história que o Senhor imprimiu aqui para gente poder vivê-la. Isso tem que ser nosso deleite. Chegar naquele lugar de oração onde a gente não quer sair. Isso tem que ser o nosso deleite, sabe? Isso é do reino. Aquele lugar onde a gente está compartilhando um dom que Deus nos deu, que seja ali da palavra. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade, porque é um deleite estar aqui compartilhando com vocês, sabe? Da palavra de Deus. Nós temos que encontrar este lugar, irmãos, que é do sistema do reino de Deus, não do sistema da Babilônia, que vem para nos matar, vem para nos escravizar. Amém? Então, nós fomos chamados para reinar com o Senhor, para sermos sacerdotes, aqueles que chegam diante de Deus, que conhecem o caminho. E o caminho é esse, é através de Jesus Cristo, que nos amou e nos libertou, que nos salvou. Entende? A salvação não é algo que garante sua vida com Deus. A salvação, ela é a porta, ela é a entrada. Mas você tem que fazer sua parte de entrar, tem que fazer sua parte de permanecer, tem que fazer sua parte de reinar com Ele. Sabe, de não só você se achegar a Ele, mas entender que Ele tem valores e princípios. Você tem que entender que você tem que amar a Deus. E aí, a linguagem de amor de Deus. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar das 5 linguagens do amor, né? Como você é amado, como as pessoas do seu lado podem ser amadas. A linguagem do amor de Deus é aquela que Jesus revelou. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E, irmãos, os mandamentos de Jesus, os mandamentos do nosso Pai, começa com: ame a Deus sobre todas as coisas. Sabe? Tenha um relacionamento com Ele, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua vida. Amém? E semelhante a esse transfira isso com um serviço a quem está do seu lado, porque amar a Deus, Deus vai te colocar no lugar de compartilhar o que Ele está fazendo com você, com quem está ao seu lado. Amém? E aí você vai aprender a amar quem está do seu lado. Amar não é o que o mundo diz, né? Que é, sei lá, tanta coisa as pessoas falam que é amar por aí. Amar é você compartilhar aquilo que Deus está te dando, é aquilo que Ele está fazendo com você. Amém? É a palavra que Ele tem compartilhado, sabe? É um recurso que Ele tem te dado e Ele fala, compartilha esse recurso, sabe? Amém, irmãos? Então, amar é muito mais profundo, fala de um relacionamento pessoal a cada dia. Amém? E isso que nos faz sermos sacerdotes, isso que nos faz reinar com Ele. E aí, Ele é dono de todo ouro, toda prata, todo mundo. E quanto mais você responde ao amor dele, mais Ele confia a você porções de autoridade, de graça, para tocar corações. Amém? Porque Ele vê que você tem esse coração. Amém? Então, em nome de Jesus, seja disponível para
viver esse sacerdócio real. Deus chamou o povo dele, assim que foi liberto, assim que conheceu a ele, que viu os milagres. E eu sei que um dia você viu isso, Deus te tocou, Deus te trouxe. Ele te chamou para subir no monte, sabe? Um monte pegando fogo. Então, e aí, Deus falou: olha, primeiro chega só até o limite. Você vai ver e eu vou falar, vem. E quando você ter essa experiência comigo, você vem. Mas não vem sem experiência, não vem sem intimidade, não vem por religião, porque senão você morre, sabe? Só que muitos de nós, às vezes, estamos ali, o povo foi assim, teve ali, ouviu Deus, Deus leu os 10 mandamentos para eles, irmãos. Isso está lá no livro de Êxodo 19:13. Lê lá todo o capítulo, eu ia ler, mas não vai dar tempo. Deus falou: ó, prepara eles, chegam aqui, eu vou falar, Moisés, com eles, e eles vão me ouvir. E depois eles subam. Depois que tiverem uma experiência comigo, que eles subam. Mas não subam antes, senão eles morrem. Sem experiência, não. Mas, irmãos, se você teve uma experiência com Deus, não tenha mais medo. Sobe essa montanha pegando fogo. Sabe? Vai para esse lugar onde que dá um medo de morrer. Porque você vai morrer para você mesmo. Deus vai te colocar o seu velho homem, as vontades dessa carne, da natureza velha, na cruz pendurado. Amém? Você vai morrer em Cristo e vai começar uma nova vida, uma vida de reino e sacerdócio. Amém, irmãos? Eu acredito, eu nem estou conseguindo ver aqui se já deu tempo, mas essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos e encorajar, sabe? A andar como reino e sacerdote. Começando na sua casa, começando no seu relacionamento com Deus. Amém? E deixa Deus imprimir a leis dele no teu coração. Antes de entregar aqui a palavra, uma das leis do Senhor é perdoar, é perdoar. Ele fala assim: não perdoardes, eu não vou perdoar. Sabe? Ele nos ensina a orar assim: perdoa me perdoa assim como eu perdoo. E sabe, Deus, perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Imagina, sabe, como Deus nos perdoa, Ele nos perdoa e esquece. Ele nos perdoa e está disposto a ter um relacionamento. E muitos de nós não conseguimos andar em todas essas camadas de perdão. Se preparar para ter um relacionamento com aqueles que nos ofenderam. Mas deixa Deus, sabe, deixa Deus matar tudo que é natureza de Adão. Porque nele nós somos livres para andar como ele anda. Amém? Para viver como ele vive. Livres de qualquer ofensa de qualquer pessoa, porque nós temos a identidade dele. Nós não somos o que as pessoas dizem ou o que elas nos ofendeu, amém? Isso nós entregamos. E as pessoas que nos machucou, hoje machucou alguém que morreu, que não sente mais a dor, porque está crucificado em Cristo. Nós sentimos ali, sabe, a cura do Senhor. Amém? Se ainda tem algo que dói no seu coração, irmãos, tem uma cruz para ser colocada ali todas as dores e todas as mágoas, para você poder andar, sabe, tendo a graça de Deus, de ser sacerdote onde Ele te colocar. Amém? Onde Ele te colocar, você vai poder refletir a glória de Deus, ser sal e ser luz. Glória a Deus. Amém? Eu falei um dos mandamentos que Jesus nos ensina, que é perdoar. Amém? Mas tem vários outros que ele vai estar acrescentando para que a gente possa amá-lo e poder transmitir esse amor. Amém? É sobre ter relacionamento com Deus. A obedecer a Deus é sobre ter um relacionamento com Ele. E dentro desse relacionamento, nós conseguimos andar na direção que Ele nos dá, conseguimos ser livres de qualquer situação que vem para nos prender. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos entrar nesse momento de oração. Pastor Sidney, pastora Cris, Deus abençoe.